vida, mistério, onde nasceu e como viveu. No ano de 1909, Erla Brana casou-se com 14 anos com Charles Brana, de 18 anos, ambos descendentes de irlandeses. Em 1907, após um rodeio desta união que nasceu o primeiro filho, chamado William Warren Brana, no dia 6 de abril, numa casinha de madeira nas colinas de Kentucky, nos Estados Unidos da América. Os seus pais apelidaram de Billy. Na manhã do seu nascimento, havia um pássaro num pequeno arbusto cantando, e uma luz amarelada e esverdeada entrou no quarto. Abriu a janela. As vizinhas que tinham realizado o parto não sabiam dizer o que era aquilo, pensaram algum reflexo do sol ou espelho, mas logo depois que procuraram, detectaram que não tinha espelho ali. Charles era lenhador e, em outubro de 1909, um temporal, num acampamento longe de casa, o encurralou e Erla tentava sobreviver com pouco suprimento. E se acabando depois de muitos dias, um senhor vizinho viu que não saía mais fumaça da sua cabana dos Branas, então resolveram ver se tinha acontecido algo. Bateu e não responderam. Então arrombou a porta e viu eles, a mãe e seus 2 bebês, amontoados num canto da cama com fome e frio. Ele correu, pegou seu machado, cortou lenha, os aqueceu, foi até a sua casa, pegou o máximo possível de alimento e deu eles até a chegada de seu marido, Charles Brana, em 1910. Como viveu? Em 1912, Billy teve sua primeira visão com 3 anos. Ele estava atrás de sua casa, brincando com seu irmão, quando seu irmão mais novo, Edward, quando ele percebeu um pássaro de peito ruivo cantando em uma árvore ali perto de sua cabana. Se aproximou ao pássaro, voou e de repente veio um vento de uma árvore. Soou uma voz clara, como de um ser humano, dizendo: "Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany." Billy, assustado, correu e contou para sua mãe. Respondeu que era uma cidade em Indiana, 160 quilômetros, onde eles moravam. Porém, sua mãe não acreditou naquela história. Várias semanas depois, chega uma carta de Charles dizendo que ele tinha encontrado trabalho fixo em uma cidade chamada Utica, em Indiana. Se localizava a 16 quilômetros do nordeste de New Albany. Erla Brana parou repentinamente para seu filho, que com 3 anos de idade se perguntava como poderia ser isto. 1916, como viveu? Com 7 anos, Billy começou a estudar numa escola Utica Pipe, que era uma típica escola rural de uma única sala. O primeiro uniforme de Billy era a improvisação de um paletó de seu pai, que sua mãe costurou e fez também uma calça. Nessa época, Billy começou a perceber que eles eram muito pobres, pois todas as crianças se vestiam melhor, tinham merendas, levavam doces, bolo para a escola, enquanto Billy apenas comia feijão por muitos dias. Billy crescia e por 2 ou demais vezes ele presenciou aquela voz falar com ele: "Nunca fumes, nem bebas, tenho uma obra por meio de ti no futuro, não te contamine." Em 1917, foi o ano difícil para Billy, não tinha roupa, sapatos. Sua professora percebeu que Billy largava aquele casaco, mesmo estando muito calor. "Como está sem camisa por baixo?" Questionado pela professora, ele afirmou que estava com frio. Então ela pediu ele para sentar próximo à lareira para se aquecer, pois só podia estar doente. Gota de suor escorria de sua fronte e descia sua face, mas evitou contar seu segredo para evitar a risadinha de seus colegas
que já eram antes e frequentes de suas vestimentas. Numa tarde de outono de 1923, Billy estava caminhando para casa com seu primo, que haviam caçado alguns pássaros. De repente, o rifle de seu primo disparou acidentalmente nas pernas de Billy. Seu primo correu para buscar ajuda. Billy então foi conduzido para o hospital e no caminho Billy chamou por misericórdia, meu Deus. Billy foi levado à cirurgia e quase perdeu a perna. Permaneceu como estava. Nesse interim, viu que o seu primo chegava com ajuda. Então, carregado ao hospital e sendo medicado, levado à cirurgia, Billy percebeu que quando estava ainda em consciência, estava ele tendo uma visão, descendo sobre um túnel e um buraco que havia gritos, clamores, pessoas pedindo ajuda, pessoas gritando ao mesmo tempo, homens e mulheres, faces, pessoas em tormentos horríveis, pessoas como sendo literalmente atormentadas com vermes e fogos e labaredas. Billy gritou: Deus, tenha misericórdia, prometo que se voltar serei bom garoto. De repente, Billy se viu de volta ao quarto. 1931. No outono, Billy, com 21 anos, detido de gases estomacal, devido ao serviço que ele encontrou naquela época. Billy então foi medicado com gases estomacal, ficando muito ruim. Seu estômago rejeitava tudo de comer. Levando Billy a uma cirurgia, ele teve sua segunda experiência com Deus. Numa visão, Deus diz: eu tenho em ti um chamado, porém não tem me atendido. Billy se desesperou e pediu a última chance, dizendo: se sobreviver, pregarei em todo o terraço, esquina e valado de toda a terra, saindo daqui. Passou a buscar a Deus então, lendo a Bíblia e orando intensamente todos os dias. 24 anos, no ano de 1933, Billy havia vagado sem objetivo algum através de sua solidão espiritual. Agora, pela primeira vez na sua vida, estava comendo alimento verdadeiro, sólido, com nutrição espiritual. No ano de 1933, pregou seu primeiro sermão na Igreja Batista. Nessa época, Billy batizou sua mãe. À noite, após toda a sua família estar dormindo, Billy saiu para orar e teve uma visão de um homem celestial com vestes brancas no fundo de seu quintal. Ao contar a visão ao pastor dele, Dr. Rollinson Davidson, o reverendo McKellen disse que Billy se afastasse e disse que era obra do inimigo. Porém, Billy continuava orando, tendo as visões, e havia tomado com seriedade o novo ministério. Pregava em todos os lugares que passava. Uma das primeiras pessoas que guiou a Cristo foi o Dr. Charles, oficial que havia envenenado seu cão Alfredes, seu cachorro de caçada. 11 de julho de 1933. William Branham já tinha um galpão especial. Cerca de 1.000 pessoas com apenas um ano pregando, e estas pessoas, cerca de 200, estavam sendo separadas para o batismo. Quando o irmão Branham batizava a 17ª pessoa, desceu uma bola de fogo em direção à sua cabeça, e dela uma voz saiu, dizendo: como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. 1940, o ano de visões e milagres, George Carter, uma moça de 23 anos, foi curada pela oração do irmão Branham. Sendo vista através de uma visão antecipadamente, viveu com saúde até 1954, quando novamente foi diagnosticada com câncer no seio. Novamente o irmão Branham ora e ela é curada e vive mais 44 anos de vida, morrendo em 1988 com 48 anos, em decorrência de o irmão Branham pregar a cura divina
seus entes queridos, sua família quase inteira ele havia perdido. Então, os ministros daquela época apontavam que essas manifestações eram obra do diabo. 7 de abril de 1946, um dia que marcaria sua vida para sempre. Branham deixa $17 para sua esposa, seus filhos e vai para uma caverna em Greenville, ao lugar onde orava, mantinha contato com Deus, em meio a um desespero, dizendo que só voltaria quando Deus o tirasse dessa opressão. Um anjo lhe aparece dizendo que ele levaria ao mundo o dom de cura divina, comissionando assim seu ministério. Para que as pessoas possam crer através dele, ele receberia 2 sinais como fosse dado a Moisés. O primeiro sinal é quando ele pegar na mão direita do enfermo com sua mão esquerda, poderia detectar qualquer doença. Segundo seria por meio de uma visão, ele diria os mais profundos desejos do coração humano. Assim todos teriam que crer. Em seguida o anjo lhe mostra através das escrituras que Jesus Cristo tocava as pessoas e lia todos os pensamentos e intenções dos corações, enquanto os religiosos chamavam isso de obra de demônio e o chamavam de Beelzebu. Quando o anjo se foi, então o irmão Branham voltou para casa, convicto de seu ministério. Um dia, um pai de uma criança curada pela oração do irmão Branham o convida para uma campanha de avivamento e cura em St. Louis. E durante as reuniões em St. Louis, William Branham fazia a chamada de altar e os enfermos eram curados. No término da semana, os ministros da campanha estavam perplexos ao verem tantas libertações: paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, câncer cair na plataforma. Após o término do culto, pediram ao irmão Branham mais uma semana. Depois de 11 dias de culto, o irmão Branham teria tocado para orar cerca de 1000 pessoas. Porém, o irmão Branham estava esgotado, porém realizado por ter se dedicado integralmente ao ministério. Em agosto de 1943, num ginásio, em oração, o irmão Branham pregava no ginásio lotado. A coluna de fogo desceu no ginásio lotado, esperando curas, fazendo paralítico correrem, gritarem, até desmaiarem. Um fotógrafo capta o momento em que a coluna estava sobre a cabeça do irmão Branham. Após uma semana de culto de cura, teve que sair escoltado pela polícia, pois a multidão não permitia nem andar. Após Camden, o irmão Branham fez uma campanha de uma semana de cura divina em Pueblo, onde depois vai a Little Rock, a capital do estado de Kansas. No outono de 1946, William Branham pregou através de Arkansas sem parar, sem tempo para descansar. Era comum as reuniões acabarem 3 horas da manhã, e após os cultos, quando o irmão Branham começava a cochilar, o telefone dele tocava, alguém do outro lado pedindo oração. E mesmo esgotado, a quilômetros de distância, o irmão Branham não desprezava nenhuma ligação. Saía dali, ia até o enfermo, impunha as mãos e orava sobre os enfermos, que eram instantaneamente curados. Uma campanha feita em Jonesboro reuniu cerca de 28.000 pessoas, o maior número estimado até ali. Neste momento, o irmão faz uma declaração valente que pretendia ficar no púlpito até orar pela última pessoa que tivesse enferma. Passava pela fila de oração. O primeiro dia e noite se passaram. O irmão Branham estirava umas horas, esticando atrás do púlpito, e quando acordava, a fila de oração ainda estava alinhada, com o próximo enfermo esperando sua vez para receber oração. William Branham tomava suas refeições ao lado do púlpito. Assim, ele podia orar pelos enfermos o dia todo. Muitos ficavam dentro do auditório, dia após dia, apenas enviando sanduíche quando tinham fome. Após 8 dias completos de oração,
O irmão Branham estava exausto, tanto físico como mentalmente, que não conseguia adormecer. A fila de oração continuava, crescendo cada dia mais, e já estava maior quando começou no primeiro dia, porém ele não conseguia continuar ali nem mais uma hora. Após 3 meses de campanha, o irmão Branham volta para casa com 9 quilos a menos, e ao chegar em casa havia aproximadamente cerca de 200 pessoas o aguardando, pois em todas as reuniões ele deixava seu endereço, que quando alguém precisasse de oração, viesse até Jacksonville e sua casa. Orou por essas pessoas até 3 horas da manhã, e mesmo quando não conseguia dormir, chegando gente toda aquela noite. Passou por Louisiana, Texas, Arizona e pela primeira vez a Los Angeles, onde uma dessas reuniões na Califórnia ele orou por uma mulher que foi curada de câncer. Ela, seu esposo, manda um rapaz levar um cheque de $1,5 milhão para o irmão Branham, que mesmo vivendo em uma pobreza extrema, rasga aquele cheque. Em meio a essas reuniões, os colaboradores e administradores Jack Moore, William Brown, carregavam o irmão Branham praticamente inconsciente da plataforma e o levando para os hotéis. Ao amanhecer, o irmão Branham olha pela janela do hotel e vê caminhões de muletas, cadeiras de roda, macas e muletas acumuladas do culto de cura da noite anterior. Nesta noite, um anjo o repreende, dizendo que ele estava confinando muito dom de cura para realizar milagre. O que ele estava querendo dizer, que procurava realizar um milagre para levar as pessoas a crerem na cura. Na última noite de uma campanha em Calgary, enquanto o irmão Branham estava meditando, o irmão Jack Moore iniciou o culto contando as dificuldades financeiras do irmão Branham, de como sua esposa Meda e seus filhos vivem em uma casa precária, com portas mal vedadas, sem água encanada, e de como ele não media esforços para viver em função do ministério e das pessoas necessitadas. Então, ele dá uma oportunidade para as pessoas lhe darem uma oferta de amor exclusivamente para comprar uma casa nova. Traz o cheque, Moore vai até ele lhe entregar o valor arrecadado. O irmão Branham ainda rejeita, e mesmo insistindo muitas vezes e não vendo ser possível mais devolver o dinheiro, relutantemente ele aceita a oferta. Em janeiro de 1948, o irmão Branham estava indo para uma campanha na Califórnia, recebe a visão de um menino sendo ressuscitado e pede para que todos anotem essa visão na página em branco da Bíblia, pois não sabia quando nem onde isso aconteceria. Novamente o irmão Branham é testado através de um cheque de $25 mil que um homem teve sua esposa curada, e novamente o irmão Branham recusa a doação do cheque e o rasga na frente do doador. Milhares de cartas com pedidos de oração chegavam até o irmão Branham, não sendo mais possível orar por cartas. Ao ler o livro de Atos 19, vê que o apóstolo Paulo orava pelos lenços. Ele sentiu de fazer o mesmo, porém, como ele não tinha condições de comprar tantos lenços, ele cortava um grande lençol em pedaços, orava por cada um, e seus administradores Fred Bolzor e Ian Baxter enviava por cartas de volta para cada um pedido de oração, explicando que cada enfermo que deveria guardar seu pano orado na Bíblia, na página em Atos 19. Não passou muito tempo quando começou a chegar cartas com testemunhos das pessoas que haviam recebido seus panos orados. Em janeiro de 1950, os administradores do irmão Branham agendaram uma campanha de 17 noites em Houston, Texas. Embora muitos ministros contribuíram para o Dr. Best, o ministro local, colocou
um grande anúncio no jornal criticando o irmão Branham e falando mal da cura divina. Dr. Best queria um desafio em público para provar que cura divina não existia. Então, o irmão Branham envia Fred Bozor, um dos seus ministros, no lugar para o debate que aconteceria no Coliseu St. Houston, no Texas. William Branham assistiu o debate no lugar, no auditório disfarçado, e após eles debaterem, o anjo se aproxima do irmão Branham e fala para ele descer até a plataforma. Era 24 de janeiro de 1950. O Dr. Betts havia contratado alguns fotógrafos do estúdio Douglas para desmascarar o irmão Branham como impostor. E quando o irmão Branham começou a falar sobre o nascimento sobrenatural e o dom de cura que Deus lhe havia dado, aquele ralo de luz desceu e pairou sobre sua cabeça. Rapidamente os fotógrafos aproveitaram para fotografar o momento em que a luz estava sobre sua cabeça. No estúdio Douglas, quando foram revelar as fotos, todas estavam queimadas, exceto a que tinha o ralo de luz pairando sobre sua cabeça. Quando levaram a foto para mostrar que William Branham, humildemente, ele disse que se sentia muito honrado de ser fotografado ao lado de Jesus. Gordon Lidsen então pede uma análise do negativo da foto. A George Lidsen, um agente do FBI, conclui que a foto realmente é sobrenatural, sendo publicada em várias revistas dos Estados Unidos. Em 14 de abril de 1950, William Branham aterriza na Finlândia para uma campanha. Em 21 de abril, após o almoço, quando estava cansando, percebe um acidente no qual havia atropelado 2 garotos. Um havia morrido instantaneamente e o outro estava em coma no hospital. Após alguns minutos observando, estavam todos muito abalados, inclusive o irmão Branham. Sem perceber algo, o começa a deixar inquieto, e quando ele começa a olhar em volta, pede para Lindsay Moore olharem rapidamente na página em branco das suas Bíblias, a visão que ele havia contado na América. Então começa a olhar a Bíblia e lentamente ler o que eles tinham escrito 2 anos antes: cabelos castanhos, olhos castanhos, entre 10 anos de idade, pobremente vestido em roupas estrangeiras, desfigurado, devido a um acidente numa terra sobreposta de árvores e pedras. E percebe que exatamente a cena que havia descrito na visão lá na América. Então o irmão Branham se sente confiante e corajosamente desafia todos os homens, dizendo: se este garoto não viver nos próximos minutos, podem pendurar uma placa nas minhas costas e me chamarem de falso profeta. E se ajoelhe durante aquela oração que ele faz ali para o garoto, que outrora estava morto e desfigurado, se colocava em pé, em um perfeito estado, e após alguns dias, ora, e outra vez a criança que estava no acidente também é curada, estando em coma no hospital. Em 20 de novembro de 1951, a comitiva Branham chega a Durban, na África. No primeiro culto, estimou cerca de 50 mil pessoas, quebrando todos os recordes. Foram tantas curas e libertações que, quando o prefeito da cidade chamou o irmão Branham na janela do hotel, atônito, vendo 7 caminhões de gado cheio, abarrotado de cadeira de roda, muletas, aparelhos ortopédicos, sendo seguido por uma multidão de todas as tribos e nações, ombro a ombro, sem inimizade, cantando somente crê, durante 10 semanas na África. A comitiva Branham havia conduzido 120 cultos em 11 cidades, com frequência de 500 mil pessoas e 10 mil pessoas sendo conduzidas a Cristo pelo batismo. Sua comitiva seguiu missão na Arábia Saudita e dali aterriza em Bombay, na Índia. Em Bombay,
O público superou todos os recordes de todas as reuniões já presenciadas pelo irmão Brana. O prefeito estimou 500.000 pessoas em só culto. Em 1955, ele estimou que cerca de 500.000 pessoas tinham aceitado a Cristo como seu Salvador e não era possível estimar quantas haviam recebido a cura através das suas orações, já que suas campanhas de cura divina atraíam multidões internacionais. Ele sempre pregava sermões simples, esperando minimizar as críticas e aumentar a aceitação. Seria impossível estimar a quantidade de pessoas conduzidas a Cristo. Cegos enxergaram, mudos falaram, surdos ouviram, aleijados foram sarados e várias outras enfermidades sumiram, sendo abolidas, o que muito admirou. Até seus coordenadores, durante todas as suas campanhas, nunca precisou pedir dinheiro para custear nenhuma delas, pois ele prometeu que ia permanecer no campo fiel enquanto Deus suprisse suas necessidades. Quando conheceu um dos ministros, uma das mansões de um de seus ministros, Oral Roberts, de T.L. Osborne, havia construído com dinheiro arrecadado de seu ministério e suas campanhas, se sentiu indigno por ter apenas alguns dólares na sua conta, por saber que esse ministério desses homens havia saído do seu ministério. Porém, Deus se aproxima e diz ao irmão Branham: eu sou a tua porção. No dia 18 de dezembro de 1965, estava retornando de Tucson, no Arizona, a Jeffersonville, Indiana, onde havia programado o retorno a pregar o tema intitulado Na Trilha da Serpente. Na viagem, Billy Paul, seu filho e esposa Louise, seu filho Paul e José Brana, em um carro, e no outro carro, logo atrás, estava o irmão Brana e sua esposa Meda, sua filha Sarah. Era aproximadamente 10 da noite. O carro do irmão Brana colidiu com outro veículo conduzido por dois mexicanos embriagados que dirigiam na contramão e com o farol esquerdo queimado. Quando Billy Paul olha e vê no retrovisor um dos mexicanos morto e sua família em estado muito grave, presa às ferragens, Billy Paul falou para seu pai falar a palavra e sairia dali das ferragens imediatamente. Porém, o irmão Branham, que o dom deveria ser usado em favor das pessoas e não para si mesmo. Tanto que ao saber que Meda havia morrido, ele foi, colocou as mãos sobre ela e orou, e ela ressuscitou ali mesmo, no local. Quando o corpo de William Branham chegou ao hospital em estado grave, estando em coma, muitas pessoas que estavam internadas até mesmo na UTI foram curadas instantaneamente. Após todos os esforços, o irmão Branham veio a falecer cerca de 6 dias depois do acidente. O irmão Branham faleceu aos 56 anos de idade. E como era o desejo do seu coração ser enterrado e que cantasse a estrofe do hino: somente crê, tudo é possível, somente crê.